Nessa videoaula faremos a correção da aula da atividade anterior, atividade que abordava o conceito de função do primeiro grau, na verdade a definição da função do primeiro grau. A primeira questão, observe a sequência. Então você percebe que nós temos uma sequência de triângulos formados por palitos. Você percebe que quando a gente forma um triângulo são necessários 3 palitos, para formar 2 triângulos são necessários 5 palitos, para formar 3 triângulos são necessários 7 palitos e assim por diante. Bem, o item A pede: escreva a lei de formação da função que permite calcular a quantidade de palitos, lembrando que eu vou chamar a quantidade de palitos de P, de acordo com a quantidade de triângulos formados, que eu vou chamar a quantidade de triângulos de T. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós vamos escrever uma lei de formação que me dê a quantidade de palitos em função da quantidade de triângulos. Dito isso, o que nós vamos imaginar? Nós queremos uma função que seja da forma P de T igual a vezes T mais B. O que é isso? Nós queremos uma função onde a quantidade de palitos dependa da quantidade de triângulos, por isso P de T. E essa quantidade de palitos ela vai ser determinada por uma função do primeiro grau, que é o assunto que nós estamos vendo. E nós sabemos que toda função do primeiro grau é da forma ax mais b. Claro, quando a incógnita é o x. No caso aqui, a incógnita é o t. Por isso, nós temos P de t igual a vezes t mais b. Bem, como a gente quer a lei de formação nesse item A, para a gente chegar até essa lei de formação, nós vamos ter que descobrir quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B. Como é que a gente vai substituir isso? A gente pode observar, por exemplo, que quando a quantidade de triângulos é 1, ou seja, quando T é igual a 1, a quantidade de palitos necessários é 3. Dessa forma, a gente tem que quando T é igual a 1, o P de 1, ou seja, a imagem do 1 é 3. Feito isso, a gente vai substituir o x na fórmula geral da função do primeiro grau por 1. Então fica P de 1 é igual a A vezes 1 mais B. Como P de 1 é 3, então vai ficar 3 é igual a A mais B, ou A mais B igual a 3. Está aí então a primeira expressão a que a gente chega. Vamos então agora para uma segunda expressão. Essa segunda expressão a gente pode observar, por exemplo, que quando T é 2, ou seja, quando a gente forma 2 triângulos, a quantidade de palitos é 5. Quantidade de palitos necessários para formar 2 triângulos é 5. Dessa forma, a gente pode dizer que P de 2 é igual a 5. Então, eu vou pegar novamente a lei geral da função do primeiro grau e no lugar do T, eu vou colocar o 2. Então, fica P de 2 é A vezes 2 mais B. Lembrando que P de 2 é 5, então vai ficar 5 é igual a 2A mais B. Vamos dar uma invertida, portanto, 2A mais B igual a 5. Bem, nós temos duas expressões, né? Nós temos que A mais B é igual a 3 e que 2A mais B é igual a 5. Com essas duas expressões, nós podemos montar esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1, que na prática eu vou só trocar o sinal de todo mundo. Então você pega e repete a equação 2A mais B igual a 5. E na hora que você pega a equação A mais B igual a 3 e multiplica por menos 1, ela vai ficar menos A menos B igual a menos 3. O que a gente faz então agora aqui? Eu corto mais B com menos B e aí nós vamos resolver. 2A menos A dá A igual a 5 menos 3, que é 2. Com isso, a gente descobriu qual o valor do coeficiente A, é 2. O que eu faço então agora? Pega de novo aí a primeira expressão, né, que é a mais fácil de se trabalhar, A mais B igual a 3. E como nós sabemos que o A é 2, então vai ficar 2 mais B igual a 3. Ou seja, o B é 3 menos 2, que é 1. Observem, nós sabemos que o coeficiente A é 2 e sabemos que o coeficiente B é 1. Então agora é só a gente pegar a forma geral da função do primeiro grau e no lugar do A colocar 2, no lugar do B colocar 1. Então nós teremos que P de T é igual a 2 vezes T mais 1, ou seja, P de T é igual a 2T mais 1.
Dessa forma, então, a lei de formação, né, dessa função é P de t igual a 2t mais 1. O item B. Quantos palitos são necessários para formar 50 triângulos? E aí a questão continua, né? E para formar 145 triângulos? Então, o que nós queremos saber inicialmente? Eu quero saber quando o t é 50, ou seja, quando a quantidade de triângulos é 50. Qual a quantidade de palitos necessários? Como nós já sabemos a lei geral de formação dessa função, nós já sabemos que ela é P de t igual a 2t mais 1, então basta que a gente tome t igual a 50 e substitua. Então vai ficar P de 50 igual a 2 vezes 50 mais 1. 2 vezes 50 dá 100, 100 mais 1 dá 101. Ou seja, quando nós quisermos formar 50 triângulos, serão necessários 101 palitos para formar esses 50 triângulos da forma como a gente viu naquela sequência. Bem, mas esse mesmo item pergunta para formar 145 triângulos. Então agora eu vou tomar t igual a 145 e vou substituir na fórmula, na expressão que nós já encontramos no item A. P de t igual a 2t mais 1. No lugar do t eu coloco 145, então vai ficar P de 145 é 2 vezes 145 mais 1. 2 vezes 145 dá 290, com mais 1 dá 291. Portanto, então, para que a gente forme 145 triângulos, serão necessários 291 palitos. O item C. Quantos triângulos é possível construir com 80 palitos? Imagine que você tenha 80 palitos, e aí você quer saber quantos triângulos é possível construir com esses 80 palitos. Primeiro vamos lembrar o seguinte, da função P de t igual a 2t mais 1, a gente conclui que a quantidade de palitos é sempre uma quantidade ímpar. Por que é sempre uma quantidade ímpar? Porque essa forma 2t mais 1, ela sempre me dá um número ímpar. Lembrando disso, como 80 é um número par, então isso quer dizer que não é possível construir triângulos com essa quantidade exata de 80 palitos. A segunda questão. Observe no gráfico os valores cobrados por duas transportadoras pela entrega de determinada encomenda. Aí você tem no gráfico, aí um pouco mais escuro, né, a transportadora A e um pouquinho mais claro a transportadora B. Bem, a partir desse gráfico, o item A pergunta, sabendo que em cada transportadora o valor cobrado ele é composto por uma parte fixa e de outra parte que depende da quantidade de quilômetros percorridos, determine para cada transportadora o que se pede, né? Inicialmente eu quero saber qual é o valor da parte fixa. Gente, o que nós vamos lembrar? A parte fixa de uma função do primeiro grau, ela sempre equivale ao termo b. E o termo b de uma função do primeiro grau sempre equivale onde essa função corta o eixo y. Então isso quer dizer que a parte fixa de uma função é onde ela corta o eixo y. A parte fixa de uma função do primeiro grau é onde ela corta o eixo y. Se vocês observarem então, isso que eu acabei de falar, a gente vai perceber que o gráfico da transportadora A corta o eixo y no 19. Isso quer dizer então que a transportadora A ela cobra uma parte fixa de R$19. Por outro lado, o gráfico da transportadora B, ela corta o eixo y no 25. Isso quer dizer então que a parte fixa cobrada pela transportadora B é de R$25. Continuando ainda nesse item, a questão pede agora o valor cobrado por cada quilômetro percorrido. Quanto é que a transportadora A e a transportadora B cobra por cada quilômetro percorrido? A gente pode imaginar o seguinte, para que a gente saiba o quanto cada transportadora cobra por quilômetro, basta que você pegue o valor cobrado, tire a parte fixa. Na hora que você pega o valor cobrado e tirar a parte fixa, o que fica são a parte cobrada, os valores cobrados por quilômetro. E aí, claro, esses valores cobrados por quilômetro, você vai ter que dividir pela quantidade de quilômetros. Então, vamos lá. Em cada transportadora, pega o valor cobrado, tira a parte fixa e divide pela quantidade de quilômetros. Como assim? Se vocês olharem para o gráfico, vocês vão perceber que para uma distância de 75 quilômetros,
o gráfico das duas transportadoras se cruzam. Por quê? Porque para uma distância de 75 km, as duas transportadoras elas cobram o mesmo valor. E esse mesmo valor, você olha para o eixo Y, é R$ 118. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, no caso da transportadora A, pegar os R$ 118 que ela cobra pelos 75 km, menos a parte fixa dela, que é R$ 19, dividido pelo total de quilômetros, que é 75. Na hora que eu pego 118 menos 19, dá 99. 99 dividido para os 75 km dá R$ 1,32. Então isso quer dizer que a transportadora A ela cobra R$ 1,32 por cada quilômetro. Para a transportadora B eu vou fazer algo equivalente. Eu vou pegar os 118 km, na verdade os R$ 118, retirar a parte fixa da transportadora B, que é R$ 25, e dividir por 75. 118 menos 25 dá 93. 93 dividido para 75 dá R$ 1,24. Ou seja, transportadora A cobra R$ 1,32 por cada quilômetro e a transportadora B ela cobra R$ 1,24 por cada quilômetro. O item B. Escreva a lei de formação que representa o valor cobrado em cada uma dessas transportadoras. Vamos lembrar aqui o seguinte, o valor cobrado por quilômetro é o termo A da função do primeiro grau. E o valor fixo, nós já falamos isso, é o termo B. Então com isso fica bem fácil, né, para a gente montar o valor cobrado por cada transportadora. Eu vou chamar de Y o valor cobrado e vou chamar de X a distância percorrida. Então como se trata de uma função do primeiro grau, para a transportadora A, nós vamos ter que ela será da forma y igual a x mais b, que é a forma geral da função do primeiro grau. Bem, mas para a transportadora A, o termo A vai ser 1,32, que é o valor cobrado por quilômetro, e o termo B vai ser R$ 19, que é a parte fixa. Então vai ficar 1,32 vezes x mais 19, ou seja, y igual a 1,32x mais 19. Está aí então a lei de formação para a transportadora A. Para a transportadora B, a gente faz algo parecido. Pega a forma geral da função do primeiro grau, y igual a x mais b. Vamos lembrar que para a transportadora B, o valor cobrado por quilômetro é 1,24 e a parte fixa é 25. Então vai ficar y igual a 1,24 vezes x mais 25. Quando você então multiplica 1,24 vezes x dá 1,24x, então nós temos que y é igual a 1,24x mais 25. Está aí então a lei de formação, né, que representa o valor cobrado para cada uma dessas duas transportadoras. O item C. Considerando que a distância a ser percorrida seja de 75 km, qual das transportadoras é mais vantajosa contratar? Lembrando que a questão do vantajoso é aquela que sai mais barato. Aí a questão pergunta, qual a diferença entre os valores cobrados? Gente, como nós já temos a função, a lei de formação de cada transportadora, para uma distância de 70 km, é só pegar o x igual a 70 e substituir na função de cada transportadora. Então, para a transportadora A, está aqui então a função que representa a sua relação, né, a sua quantidade cobrada. Vamos substituir o x por 70, então vai ficar y igual a 1,32 vezes 70 mais 19. 1,32 vezes 70 dá 92,40. 92,40 mais 19 vai dar então 111,40. Ou seja, para uma distância de 70 km, a transportadora A cobra R$ 111,40. Vamos agora fazer o mesmo para a transportadora B. Então eu vou pegar a função que representa a transportadora B, y igual a 1,24x mais 25, e eu vou trocar o x pela distância que eu quero, que é 70. Então vai ficar y igual a 1,24 vezes 70 mais 25. 1,24 vezes 70 dá 86,80. 86,80 mais 25 vai dar então 111,80. Ou seja, também para essa distância de 70 km, a transportadora B vai cobrar R$ 111,80.
R$2,80. Ok, quem é a mais vantajosa? A que sai mais barato. Você percebe que a que sai mais barata é a transportadora A. E a diferença entre elas é de apenas 40 centavos. Porque uma cobra R$ 111,40 e a outra cobra R$ 111,80. O item D. Para que distância é mais vantajoso contratar a transportadora A e a transportadora B? Para qual distância também ela é mais vantajosa? Lembrando, mais vantajosa é aquela que sai mais barato. Então, para quais distâncias sai mais barata a transportadora A e para quais distâncias sai mais barata a transportadora B? Essa resposta ela está naquele gráfico que tem lá no início da questão. Então, eu vou retomar aquele gráfico aqui para que a gente possa observar. No gráfico, onde determinada transportadora sai mais vantajosa é no intervalo onde o seu gráfico fica abaixo do intervalo, na verdade, abaixo do gráfico da outra transportadora. Então, nós vamos ter que olhar aqui em quais intervalos cada gráfico fica abaixo do gráfico da outra. Por exemplo, se a gente observar para x igual a 75 km, a gente vai pagar o mesmo valor pelas duas transportadoras. Então, para uma distância de 75 km, independente da transportadora que você escolha, você vai pagar R$ 118. Beleza, mas quando você olha para distâncias menores do que 75 km, você vai perceber que o gráfico da transportadora A ele fica abaixo do gráfico da transportadora B. Isso quer dizer, então, que para distâncias menores que 75 km, a transportadora A é mais vantajosa, é mais barata. Continuando a nossa análise, para distâncias x maiores que 75 km, você percebe que o gráfico da transportadora B fica abaixo do gráfico da transportadora A. Então, para distâncias superiores a 75 km, é a transportadora B que é mais vantajosa. Então, vamos lá. Distâncias menores que 75 km é melhor a transportadora A. Distância de 75 km, tanto faz. Distância superior a 75 km, a transportadora B é a mais vantajosa. Terceira questão. O gráfico ao lado representa a relação entre a massa e o volume do álcool, e isso a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, nós vamos ter aí o volume do álcool em centímetros cúbicos em função da massa do álcool em grama. O que você percebe? Quando a massa do álcool é de 0 grama, o seu volume também é zero, porque o gráfico corta o plano cartesiano na origem. Por outro lado, quando nós temos 25 gramas de álcool, ele vai ocupar uma massa de 19,75 centímetros cúbicos. Como esse gráfico é uma reta, a gente já sabe que é o gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos para o item A. Escreva a lei de formação da função V, que expressa o volume do álcool em relação à sua massa, que vou chamar de M. Então, nós queremos uma função que me dê o volume ocupado pelo álcool em função, ou seja, dependendo da sua massa M. Como eu disse agora há pouco, esse gráfico, sendo uma reta, é o gráfico de uma função do primeiro grau. Se ele é o gráfico de uma função do primeiro grau, nós sabemos que todo gráfico de função do primeiro grau, na verdade, toda função do primeiro grau é da forma y igual a x mais b. Como aqui eu quero V de M, que eu quero o volume dependendo da massa, então você escreve V de M igual a vezes M mais B. Qual vai ser o nosso trabalho aqui? Descobrir quem é o A, quem é o B. Porque quando eu descobrir quem é o A, quem é o B, a gente consegue então montar a nossa lei de formação. Vamos lá então. Pelo gráfico, quando a massa é zero, o volume ocupado também é zero. Porque, eu falei isso agora há pouco, o gráfico passa pela origem. Isso quer dizer que para M igual a zero, V de M é igual a zero. Ou seja, pega então a forma geral, V de M igual a vezes M mais B, substitua o M por zero, então vai ficar V de zero igual a A vezes zero mais B. Lembrando que o V de zero é zero, vamos substituir, então fica zero é igual a vezes zero dá zero mais B. 0 mais B dá B, portanto nós temos que zero é igual a B ou B igual a zero. Beleza, descobrimos o coeficiente B. Bora agora fazer o seguinte, falta descobrir o coeficiente A. Para isso vamos lembrar que quando a massa é de 25 gramas,
nós temos um volume ocupado de 19,75 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que V de 25 é 19,75. Então, peguei a nossa função do primeiro grau, sua forma geral. No lugar do m eu vou colocar 25. Então, vai ficar V de 25 é A vezes o m, que é 25, mais o B, que eu já sei que é 0. Bem, o V de 25 é 19,75. A vezes 25 dá 25A mais 0. 25A mais 0 dá 25A. Então, 19,75 é igual a 25A. Ou seja, 25A é 19,75. Quando eu passar o 25 dividindo, o A será 19,75 dividido para 25. Essa divisão vai me dar 0,79. Ou seja, sabendo que o termo A é 0,79 e que o termo B é 0, então agora a gente pode finalizar e montar a nossa função que eu estava procurando. V de m igual a A vezes m mais B. Então vamos substituir, vai ficar V de m igual a 0,79m mais o B, que é 0. Como esse zero somando eu coloco se eu quiser, então nós temos a função que eu estava procurando, V de m igual a 0,79m. Então essa é a lei de formação que me dá o volume ocupado pelo álcool em função da massa de álcool que nós temos. O item B. Qual a taxa de variação da função? Gente, eu já falei na questão anterior que a parte fixa de uma função ela corresponde ao termo B. E agora eu vou dizer para vocês que a taxa de variação ela corresponde ao coeficiente A. Então, basta que você olhe quem é o coeficiente A desta função que nós temos. Nós já descobrimos agora há pouco. O A vale 0,79. Portanto, sua taxa de variação é 0,79. O item C. O que significa essa taxa? E qual é sua unidade de medida? Essa taxa de variação representa o quê? Bem, a taxa de variação, no caso aqui do volume do álcool em função da sua massa, ela significa o quanto o volume do álcool, que está em centímetros cúbicos, varia para cada unidade de variação da massa, em gramas. Ou seja, à medida que você aumenta 1 grama, por exemplo, da massa do álcool, quanto vai aumentar no seu volume em centímetros cúbicos? Então é isso que significa a taxa de variação. Qual seria a sua unidade de medida? A questão também pergunta. Como o volume está em centímetros cúbicos e a massa está em grama, então a unidade de medida seria 0,79 centímetros cúbicos por grama. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a definição de uma função do primeiro grau.